Oi, gente, boa noite. Oi, Flávio. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aqui, das 8 horas, para a gente começar o nosso encontro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Tá todo mundo me vendo e Boa ouvindo? noite, Boa noite, todo mundo. dá para ouvir, tranquilo. Maravilha, querido. Deixa eu colocar aqui também. Pedir para o Maurício ativar a câmera e o som. Oi, Renato, tudo bem? Tava falando aqui. Depois, amanhã você pode enviar para o meu e-mail o arquivo do Betão, do Betão e da Lia em Word, que eu me dei conta aqui que eu só tenho ele em PDF. Obrigada, querido. Pessoal, então, Licença, Flávia. Precisa também daquelas ilustrações? sim, o arquivo montado já com as ilustrações inseridas. É, Maurício, boa noite, querido, tudo bem? Tá conseguindo aí ver e ouvir bem? Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Fala aí com o pessoal. Oi, gente, boa noite, Flávia, tudo bom? Maravilha, querido. Bora lá. Boa noite. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Acredito que todo mundo que está aqui tenha
participado da discussão, lido o livro do Maurício. Queria que vocês me falassem aqui no chat, ou por acaso tem alguém chegando agora para conhecer o clube, ou alguém que não tenha lido o livro, mas que tenha optado aqui por participar da discussão. Conta um pouquinho aqui pra gente. Eu não li nem participei da discussão. Beleza, Dani, não tem problema nenhum. Sempre surgem assuntos aqui, né, que extrapolam as questões meramente técnicas, literárias e vão para outras questões mais gerais. E com certeza isso vai acontecer aqui também. O Shout também não li nem participei da discussão. Maravilha, pessoal. Vamos ver aqui, tem meus escapando aqui. Pessoal, vou pedir para todo mundo deixar, com exceção do Maurício, deixar o seu microfone mutado, tá? E aí, quem quiser ir fazendo perguntas, é só levantar a mãozinha aqui, que a gente passa a palavra, e aí a pessoa abre o microfone para fazer sua pergunta. Também não li, estou começando a voltar agora. Maravilha, Jussara. Então, seja muito bem-vinda de volta. Boa noite, Lenalda. Também não li. Legal. Então, vamos mais. Tenho certeza que vão aproveitar a discussão. E na semana que vem a gente tem o nosso encontro para discutir o livro da Simone, Mulher de Pouco Café. Pessoal, vamos lá então. Eu queria começar. Maurício, antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter topado vir conversar com a gente. Eu já compartilhei isso com você, né? Mas compartilhando aqui novamente, já compartilhei também no dia da discussão. Eu gostei bastante, assim, do teu livro. E é interessante que foi um livro que eu acompanhei ele desde o comecinho, né? Desde quando ele começou a ser escrito, quando ele era um embriãozinho ainda. E é impressionante como mudou tanta coisa, assim. E eu acho que você escreveu um livro muito competente. Tecnicamente, ele é muito bom, assim, dentro da linhagem do romance contemporâneo, né? Assim, eu acho que até rolou essa discussão. Algumas pessoas estranharam um pouco, né? Assim, o final, né? Usaram a palavra abrupto e tal, mas eu acho que faz parte, né? Da linhagem ali a qual você está trabalhando. Assim, eu acho que na minha concepção, né? O livro está muito bem estruturado. Você conseguiu criar um personagem muito consistente, com um arco que, na minha opinião, faz todo sentido ali dentro daquela lógica que você estabeleceu. Achei muito interessante ali toda como as informações vão aparecendo de forma fragmentada e como tudo vai ajudando a gente a entender esse personagem, a compor ele na nossa cabeça. Mas acho que como todo bom personagem, né, o Germano foi um personagem controverso, que cada um percebeu de uma forma, cada um teve uma relação diferente com ele. Então surgiram vários adjetivos para caracterizar o Germano. Alguns chamaram de misógino, outros de incel, outros falaram que, não, para mim ele pareceu só um cara comum, outro pareceu um cara traumatizado ali com a relação dos pais, né? Eu achei muito bem construído, até ressaltei isso ali, né? De como que aquele evento ali acaba sendo um pouco fundador daquela personalidade dele reativa às mulheres e tudo, né? Da traição da mãe com o cara lá da autoescola. Enfim, eu queria abrir aqui essa conversa perguntando para você, que é o autor da obra, quem que é o Germano, né? O que que você pensou quando você estava construindo esse personagem? Você queria fazer um cara como? Como você queria que ele parecesse para os leitores? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua concepção e esse processo de composição do personagem. Oi, gente, boa noite. É, hoje eu estava pegando o livro para reler, né? Tem autores que não gostam de reler os próprios livros, né? Eu ainda, como esse é meu primeiro romance, então eu não posso, eu não posso abandoná-lo. Então, sempre que tem um clube de leitura, eu pego um exemplar do livro e dou uma lida nos capítulos, e eu ainda não enjoei. Assim, eu ainda consigo ler o livro
e sem querer mudar as coisas, sabe? Porque Aham. Nossa, isso é o que eu, maravilhoso. que eu ouço muito dos meus colegas, colegas de editora também, todos estão no mesmo barco, são autores que estão começando o primeiro romance, é, que eles se envergonham muito do primeiro romance, dos primeiros textos, e depois que o livro sai, eles não conseguem voltar a ele, né? Assim, com esse livro não foi assim, né? E a Flávia viu nascer desde o comecinho, né? Eu escrevi várias versões do romance. Uma coisa que eu aprendi com a Flávia, posso dizer aqui, né? Posso, né, Flávia? É Fica à que a vontade. gente, é que a gente não pode ter medo nem preguiça de reescrever texto, né? Então, então assim, essa foi uma das grandes lições, assim, do carreira literária para mim. Eu passei na mentoria, acho que foi em 2023, é, Uhum. a mentoria nessa que dura o ano todo, a mentoria escritor profissional, e eu cheguei com várias coisas escritas e um apego ao texto muito grande, né? Mas Uhum. aquele apego de não querer mexer. Então, Uhum. então não, isso aqui foi eu que escrevi, meu personagem é esse. Na época não se chamava Germano, tinha outro nome. É, Aham. e a Flávia falou: olha, você escreve bem, você sabe que você escreve muito bem, mas você tem que perder o amor ao texto, você tem que deixar o texto sair e você tem que reescrever. E nisso, eu reescrevi várias versões, várias, assim, várias versões de começo, várias versões de meio de texto, vários capítulos foram completamente reescritos, várias versões de final, até chegar no formato que eu considerei finalizado. Então, se não foi e nunca vai ser o livro perfeito, mas foi o livro que eu quis fazer. Foi exatamente aquilo que eu quis escrever. E o Germano, na verdade, o livro não começou, na minha cabeça, não começou com o Germano, né? Então, isso é uma coisa engraçada, porque às vezes o que faz a semente assim de você escrever o livro não é o teu protagonista, é outra coisa que passa na tua cabeça e você cria a história e o protagonista vem depois. Com o Germano foi assim, né? Então, não sei se vocês perceberam que esse livro faz muitas referências a Júlio Cortázar. Cita trechos de contos, cita nome de livro. O próprio Cortázar é personagem de um sonho lúcido que o Germano tem, né? O romance, para mim, começou da leitura de um conto do Júlio Cortázar que chama O Outro Céu, né? E nesse conto o protagonista está dividido entre duas mulheres. Uma é a Irma e a outra é a Josiane, né? Uhum. Então, a Josiane é a prostituta e a Irma é a mulher perfeita, né? É, e, e ele, é, e o protagonista mora em Buenos Aires e quando ele atravessa uma galeria, né, que existe de fato em Buenos Aires, ele atravessa essa galeria e ele aparece em Paris, como se fosse uma passagem metafísica, assim, de você sair de um canto e para outro. E, e, e quando chega em Paris, ele passa a viver essa experiência completamente alucinatória, que é essa vida que ele tem com a Josiane. E no final ele fica com a Irma. No próprio romance, o Germano, ele confronta o Cortázar, ele fala, Júlio, você amava a Josiane e ficou com a Irmã, por quê? Só porque a Josiane era uma prostituta? Então o romance para mim começou ali, né? Ali começou o romance. Interessante. E daí, com essa ideia na cabeça, eu pensei, bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa prostituta, que é a Josiane, e vou colocar no interior do Ceará. E foi ali que começou o prólogo, né? Então, e aí depois é que eu fui pensar qual era o protagonista que eu ia querer para Hum. contracenar com a Josiane. Então, a história do romance começou com a Josiane para Uhum. mim, né? Então, e aí eu tive várias versões do par romântico, entre aspas, mas assim, do protagonista que iria contracenar com a Josiane naquele encontro no hospital, né? Uhum. Então,
Então a Josiane ela foi trazida para ali, tudo converge para ali. Ela foi trazida para ali para ter aquele encontro com o Germano e ali começa a ferida inaugural, né, do romance, quando a Josiane morre e o Germano carrega aquela culpa, né? Então Uhum. eu pensei num protagonista médico porque Achei tem a cena. interessante você falar essa como ferida inaugural, porque para mim a ferida inaugural dele está relacionada ali ao É passado. a mãe, é. É. É, aí, Mas e assim, aí, né, em termos de como não, aparece narrativamente, da ordem narrativa, narrativamente, em né? termos de cronologia, é. Aí é o que acontece. Aí eu pensei, poxa, eu vou colocar um personagem médico, eu queria um personagem racializado, né? E na forma da construção do Germano, eu não queria um personagem racializado no estilo que dá da literatura contemporânea atual, que é aquele cara que ou apanha da polícia, ou então tem traumas de violências sofridas, violências físicas e Uhum, tudo. Mas aí, através de uma redenção, se transforma numa pessoa boa, numa pessoa, num sujeito exemplar. Não, esse personagem eu não queria. Eu queria um uhum, personagem, eu queria um personagem que tivesse que fosse um cara meio assim, difícil de gostar, sabe? uhum, Aquela pessoa que você não vai simpatizar com ele. Ele é chato, né? O Germano é chato. Então, é, então aí eu queria um personagem que tivesse essa desconstrução, porque assim, muito se constrói personagens misóginos, tudo no homem branco, heterotop, né? Eu queria mostrar que a misoginia, essa inadequação do homem masculino, ela independe de raça. O negro uhum, racializado que sofre violência, ele também vai perpetuar essa violência em outras pessoas, né? O fato de você ter sido vítima de uma injustiça não vai lhe absolver e nem vai lhe santificar e nem vai naturalmente, necessariamente fazer você uma pessoa melhor. Então, a construção psicológica do Germano uhum, começou aí. Então, eu queria um personagem misógino e um personagem inadequado, né? Que tivesse toda essa inadequação com as mulheres. Alguém falou em céu aí, o Germano ele é um incel, né? Então ele começa o livro como um incel. Ele diz logo de cara, ele chega naquela cidadezinha para dar um plantão, ele observa que o hospital é uma espelunca e ele se pergunta, poxa, como é que meu amigo Pedro aguentou ficar um ano trabalhando aqui para juntar dinheiro para se casar? Eu não quero me casar. Ele tá fluxo consciente, ele já começa o livro dizendo que ele não quer se casar. Mas eu não quero me casar, nem trabalhar em lugares inadequados para ganhar um pé de meia. Ou seja, aqui não tem nada a ver. Eu não quero dinheiro e nem quero, e muito menos dinheiro para casar. É, Daí, quando ele olha a história da Josiane, quando eles conversam, né, a Josiane fala para ele que ela é solteira, que ela não tem filho, né? E aí tem outro fluxo de consciência do Germano. O Germano, eu gosto muito dos personagens se revelarem pela leitura do outro, né? Então, o Germano fala, a Josiane, ela mora em São Paulo, ela vai se formar, ela é solteira, ela não tem filhos. Aí ele fala, Josiane poderia ser eu. Então, uhum, então, uhum, o Germano ele já começa o livro aos 23 anos como um sujeito que é inadequado, tem essa inadequação com as mulheres. Apesar disso, ele tem uhum, desejo, né? Então, ele sente desejo. Então, quando isso tudo é no prólogo, né? Quando ele está no prólogo, que ele encontra, que a Ana vai chamá-lo para ele fazer a consulta com a Josiane, ele fica olhando para a Ana e aí ele observa os seios, ele descreve a Ana fisicamente. E aí ele conclui, eu tive vontade de beijá-la, né? Eu criei essa cena para mostrar que o Germano ele tem desejo, né? Ele vê uma mulher que o atrai, ele sente desejo, mas ele tem uma ferida de alta aversão assim muito grande, né? Então ele uhum, acha então, por causa disso, né, ele nunca dá o passo, ele não consegue dar o passo adiante, né? Ele uhum, sente vontade, eu tive vontade de beijá-lo, e a vida vai seguindo. E aí uhum, ocorre essa morte da Josiane, que a morte eu deixei para o leitor, para o leitor escolher como que a Josiane morre. uhum, uhum, Mas durante a consulta, a Josiane fala para
pro Germano que a mãe vem buscá-la, né? Mas a mãe está Uhum. morta. Então, obviamente, é a frase de uma pessoa que pensa em se suicidar. Então, eu amo personagens que querem se suicidar, né? Então, Aham, aham, aham. ela quer se suicidar, Mas fica em e aberto ali, né? Se foi mas fica, negligência, ou se porque foi médica, ou se é, foi é porque ele fala suicídio. para ela, olha, você precisa ir para Juazeiro, você precisa de transporte, você tem como ir? Aí ela fala para ele, olha, não se preocupe, minha mãe está vindo me buscar e daremos um jeito. Mas a mãe está Uhum, morta. Ele não sabe que a mãe está morta. uhum. Ele só vai descobrir no dia seguinte, a mãe está morta. Eu achei Então, interessante você ter falado essa coisa dele, de você ter tido a intenção mesmo de construir um personagem difícil de gostar, né? E aí eu queria pedir pra você aprofundar essa questão no sentido. E o pessoal, podem ir já colocando as mãozinhas aí, quem quiser fazer pergunta, tá? Mas eu acho esse ponto muito interessante porque, embora, né, ele seja um personagem de fato difícil de gostar, eu não acho que ele é impossível de gostar, né? não é Assim, ele não, ele tem várias questões, assim, acho que você humaniza ele em vários momentos, né? A culpa que ele sente por esse episódio, a conexão que ele tem com a Camille, que é toda ambígua. A relação que ele tem com o Pedro, né? Que em vários momentos ele é um contraponto àquela mentalidade completamente nihilista do Pedro de que se dane, vamos deixar as coisas rolarem, né? Ele não, ele se diferencia dessa posição. E aí eu fiquei me lembrando, né, que lá no começo, quando a versão inicial do livro ainda era muito diferente do que ele se tornou, que você me disse que uma das suas, talvez a sua maior referência fosse o Michel Houellebecq. E o Michel Houellebecq, diferente, né, de você, diferente, né, e os personagens do Michel Houellebecq diferentes do Germano, esses sim são, eu diria que impossíveis de você gostar ou de você criar qualquer tipo de empatia, né? Assim, o Germano você vê uma redenção, você vê cara, esse é um cara normal, esse é um cara possível, é um cara que é possível gostar em alguns momentos. O Michel Houellebecq não, né? Por acaso eu, né, tô terminando de ler aquele livro Plataforma, já tinha lido Submissão. E os personagens dele são absolutamente detestáveis e não tem como, assim, né? Você defender eles sob nenhum aspecto. É aquele niilismo completo, é o desprezo absoluto por tudo, principalmente pelo feminino, né? E aí eu queria saber como que você chegou nesse ponto, assim, do Germano, né? Você queria criar ele um detestável, mas não um detestável ao ponto de um personagem do Michel Houellebecq. Como é que foi isso, assim, né? é, não, realmente, eu gosto muito dos livros do Michel Houellebecq. Não é o meu autor preferido, é um dos meus autores preferidos, mas não é o meu autor preferido. Agora, eu li Plataforma, é, ele coloca o nome dele no personagem principal, né, que ele chama de Michel. Uhum. Ah, é muito nojento esse livro, Jesus. Então, e lá, né, assim, e realmente os personagens masculinos dele são absolutamente detestáveis. Eu não quis. Eu não criei o Germano para ser detestável, mas eu não queria que o Germano fosse um personagem admirável, né? Acho que assim fica Uhum. mais fácil. Eu não queria um herói, né? Eu não queria, é aquele negro que é brilhante, que se formou e coitadinho, aí ele não e é inadequado com as mulheres. Então, não, eu queria colocar elementos negativos no Germano. O Germano, se fosse branco, ele era um hétero top, né? Então, Uhum. você pintar o Germano de branco, ele é um macho hétero, misógino, como tem vários por aí, né? E ele só não é isso porque ele é negro, e ele se define como negro, mais puxado para o pardo, sabe? Uhum. Essa frase, mais puxado para o pardo, foi muito intencional. Eu coloquei isso no romance, Uhum. Nossa, porque, faz muito porque sentido. até o jeito dele se definir como negro é querendo dizer, olha, eu sou negro, mas não sou tão negro assim. Eu sou mais puxado para o pardo. Não, Nossa, é, isso eu achei muito interessante. É um ponto que para mim ressoa muito, né? Essa caracterização dele por ele próprio,
Porque hoje, por exemplo, a gente tem toda uma discussão, uma figura como, sei lá, Beatriz Bueno, que está ganhando uma super atenção, né, midiática, que é uma menina que tenta institucionalizar essa ideia da parditude, né? No sentido ela quer dizer, quer separar o pardo do movimento negro como um todo, né? Como quem diz, faço questão de dizer que eu sou negra, mas assim, não sou só negra, tem branco também, né? Então, achei muito interessante, assim, como você tensionou essa questão da racialidade ali no livro. Maurício, eu vou te interromper só um pouquinho para a gente começar a passar a palavra para o pessoal, para eles irem perguntando, e aí você vai falando. Carlos. Oi, boa noite, Maurício. Boa Eu noite, gostei querido. bastante do seu livro. A discussão aqui 2 semanas atrás foi bem intensa, e aí os meus comentários têm a ver com coisas que saíram na discussão e até com algumas coisas que você já adiantou aqui. Até acho que fui eu mesmo que comentei durante a leitura que assim, eu não acho que ele seja exatamente um incel, porque por definição o incel é a quem não estabelece relação com o sexo oposto. Oi? Oi? Peraí, só um minutinho, desculpa, Carlos, tem alguém aqui que tá Beleza. vazando. É um Peraí, microfone vazando, né? tava só um minutinho. Deixa eu tentar. Não? Calma aí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Nas configurações, mutar todos os microfones aqui. Peraí, áudio. Não. Peraí. Já viu que quando sou eu, né, é sempre mais atrapalhar essa parte aqui. Se eu consigo aqui sair do entendeu? Como é que eu faço para mutar aqui de todo mundo? Se alguém souber, pode me ajudar, tá, gente? Eu aceito. Flávia, acho que você consegue mutar a pessoa que está com o áudio aberto clicando nos 3 pontinhos. Ah, não, assim, para mutar um a um eu consigo, mas é que tem uma opção que você muta todo mundo, entendeu? E aí eu acho que seria mais fácil, porque às vezes a pessoa acaba. Agora, não tô achando mais ninguém com o Eu microfone. acho que inclusive a pessoa saiu, tá? Ela deve estar Ah, não, ainda está aqui sim. Acho que é a Ivaneide. Tá, ela tá com o microfone aberto, né? Deixa eu ver. Eu vou tentar mutar ela, só ela, mas depois eu vou tentar corrigir isso aqui. Pronto. É ela mesmo. Só que cadê? Não sei por que que ela é a única que eu não consigo mutar. Engraçado. Tô vendo aqui. Mas eu acho que passou também, né? Tá, vamos tentar aí, enquanto você vai falando, Carlos, eu vou Não, tá bom, tentar beleza. mandar uma mensagem aqui. Obrigada, querido. Pode Eu continuar. achei que era alguém comentando, porque bem na hora que eu falei, né, sobre a questão de que eu não concordava exatamente que era incel, alguém falou aí, eu achei que era um comentário. Mas assim, só para explicar porque eu não acho que é exatamente um incel. É que o incel é aquela pessoa que não estabelece relação nenhuma, zero, nem sexual, nem amorosa, nada, nunca teve, né? E aí tanto é que ele é um celibatário involuntário, né? Tem o celibatário voluntário, que talvez seja esse que você falou, a pessoa que não quer casar, né? Mas aí o incel é aquele grupo, sei lá, do pessoal daquela série Adolescência e algumas outras mídias, né, que a gente já viu por aí. Eu acho com certeza que o seu personagem é muito misógino, né? Talvez ele fosse um red pill. Isso foi um comentário que eu fiz naquele dia. Não acho que seja tão importante definir isso, o termo, porque você nem usa ele no livro, mas assim, só uma questão de que eu acho que é interessante a gente perceber que esse é um personagem que se relaciona com mulheres e escolhe não aprofundar o relacionamento, né? Então é um pouco diferente de quem sequer consegue se relacionar e aí culpa as mulheres
pela sua incapacidade de se relacionar. Mas assim, isso é um comentário não tão importante. O outro que me chamou a atenção durante a leitura, durante os comentários, e com o qual eu nem concordei, é que algumas pessoas disseram que o Germano é racista no fim das contas, apesar dele ser negro e apesar dele ser vítima de racismo, que de fato as pessoas não percebiam ele sendo vítima e que todos os eventos em que ele se sentia vitimizado estavam mais na cabeça dele do que no mundo. Eu discordo desse ponto de vista. Eu acredito que quem qualquer pessoa de um grupo racializado sabe muito bem quando está sofrendo preconceito, e se ele estava sentindo isso, ele estava sentindo isso. Mas eu achei interessante que algumas pessoas fizeram essa leitura de que ele muitas vezes assim levantava a questão quando sequer havia alguém ali pensando nisso. Ele se sentia reprimido quando de fato não havia essa repressão. É isso, apenas para o seu comentário, porque foram dois pontos que durante a discussão eu acho que levaram várias pessoas comentaram, né? Obrigado. Aproveitando a pergunta do Carlos, Maurício, o comentário do Carlos, aproveitando para te provocar. E para você, o Germano é um incel, então? É um misógino, né? Você concorda que ele seja um misógino? Realmente, conceitualmente, ele não é exatamente um incel, mas tem É, características, né? Você considera? é, bom, essas coisas, essas definições são bem complicadas, porque nunca as pessoas se encaixam exatamente 100% numa definição como essa. Mas é, quando o Germano chega, o livro começa com o Germano já formado aos 23 anos, mas o Germano conta episódios da infância, conta episódios dos primeiros amores adolescentes, né? Teve a Cristiane, tudo isso já tinha acontecido quando o Germano está lá formado como médico. Ele teve aquela primeira namoradinha dele, e que. O romance defende uma tese, né? Que o homem só se apaixona uma vez aos 13 anos, né? É, e que é refém, e que depois disso ele passa a ser um eterno refém dos amores não correspondidos na adolescência. É, essa é uma Inspirado em Lolita, isso aí, hein? Exa- Então, exatamente. Então, essa aí é uma inspiração da obra do Michel Houellebecq. Só que eu deturpo um pouco a coisa toda dele. Mas, assim, então, quando então, tudo que o homem faz, né, nos seus amores subsequentes é tentar encontrar alguém parecido com aquele primeiro amor que ele teve aos 13 anos. 13 anos é uma idade mítica, né? Então, mas que o romance coloca como 13 anos. E quando o Germano, assim, ele se apaixona perdidamente pela Camille, só que ele não consegue enxergar, né? Na verdade, é uma grande história de amor que deu errado, né? E, ah, o, e quando a Ana pergunta para o Germano, já quase no final do romance, pergunta, Germano, quem é essa moça, essa Camille? É sua filha? E aí ele fala, não, é uma amiga, né? E onde ela está? Aí ele fala, está nas lembranças dos meus 13 anos. Então a questão toda é essa paixão imensa que ele teve pela Camille, mas ele não conseguiu enxergar por uma série de bloqueios. A questão toda do fato de eu ter definido que o Germano começa, não que ele seja um incel, mas ele começa, no prólogo ali, ele começa como um incel. Ele acha que ele não é digno do amor de ninguém, não? Então ele acha que as mulheres não o querem, né? Ele foi abandonado pela Cristiane, né? E não teve mais namorada nenhuma. Então ele é esse Germano que chega para dar o primeiro plantão. Enfim, o Germano, ele é um negro que sofre racismo, um homem negro que sofreu racismo na faculdade, sofreu racismo no colégio, sofreu racismo quando foi dar uma palestra na universidade. Então, ele sabe o que é passar pela experiência do homem negro racializado. Mas, ainda assim, ele tem um olhar muito, que às vezes é um olhar racista contra outros homens negros, né? Quando
supostamente vai ser extorquido por um cara que quer aplicar um golpe nele, ele olha para a pessoa e o Germano ele julga muito as pessoas pela aparência, né? Esse romance fala muito de aparência, né? Tudo é aparência. Então o Germano fala, olha, ele fala um negrinho coberto de tatuagens. Assim ele define o outro motorista, né? Então, o fato de você ser negro não vai impedir que em algum momento você possa, de alguma forma, também ter um comportamento racista. Uhum. Embora na maioria das vezes ele não seja, embora ele sofra bastante o racismo estrutural na vida dele, cotidiana, não? Então, Uhum. essas questões são muito complexas, assim, no meu segundo romance, que tem muito de racismo estrutural também. Então, tem uma frase, não posso falar, que tá aí. Mas assim, mas tem uma ideia que eu defendo que não tem espaço em certos círculos de prestígio social, não tem espaço para tantos negros, né? Então, quando um negro chega lá, a primeira coisa que ele faz é pegar as escadas que ajudaram na subida e jogá-las fora, para outro negro não tirar o lugar dele de lá, porque só cabe um, né? Então, Uhum. então essa é uma ideia que é defendida no meu segundo romance. Então, assim, graças a Deus, eu estou num lugar de fala que eu posso dizer isso, porque hoje tudo tem a ver com lugar de fala também. Então, nem todo mundo pode falar isso, né? Senão vai uma patrulha ideológica imensa para cima da gente, enfim. Mas o fato é que o Germano ele tem um comportamento um pouco racista, mas ele sofre sim bastante os efeitos do racismo. Uhum. Acho perfeito. Acho que é um dos fatores que torna ele tão interessante, né? Vou passar aqui a palavra para Ana. Boa noite. Boa É noite, Noite. muito querida. interessante ouvir tudo que você está compartilhando com a gente, Maurício. Parte do que eu queria ouvir mais, você já falou, que eu queria exatamente falar sobre essa questão do racismo. Quando a gente estava conversando, acho que como o Carlos já colocou, né, algumas pessoas falaram que não viram racismo na obra, e para mim foi o oposto. Assim, foi o que mais me chamou a atenção na obra, foi essa questão racial, assim, talvez porque eu já tenho uma atenção à temática por outras questões. E aí eu também sou desse que não odiei o Germano. Assim, concordo que ele não é um personagem adorável, né? Cheio de defeitos e tal, é misógino, enfim. Mas ele me pareceu muito homem comum para mim. Assim, não sei se por eu estar aqui, eu moro em Mossoró, né? Por eu estar aqui do ladinho do Ceará, se isso deu uma familiaridade para mim muito grande desse personagem. Mas aí eu ainda fiquei curiosa, explorando mais essa questão do racismo. Como você também está no meio médico, né? Eu fiquei me perguntando, assim, da sua inspiração para retratar essas situações, se você foi pescando isso, né, dessa realidade, se você foi se inspirando mais na literatura. Eu fiquei curiosa para saber a relação, assim, do que tem no livro, do que é ser um médico negro em Fortaleza, né? E e aí, só uma curiosidade com a última coisa que você falou sobre só ter lugar para um negro nesse espaço, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso dessa questão racial, mas eu já tinha ouvido exatamente a mesma coisa de um amigo gay, que ele sentia que em determinados espaços tem essa competição porque é como se só tivesse espaço para um gay aqui, né? É uma coisa muito interessante da gente discutir, né? De se problematizar. Perfeito, Ana. E aí, Mauri? Oi, oi, Ana, obrigado pelos comentários. Sempre me perguntam, assim, esse livro já foi discutido em vários clubes de leitura, e essa pergunta sempre vem, é, só que geralmente contra a roupagem, me perguntam o que é que me afasta, o que é que me aproxima do Germano. E, assim, o fato de eu ser médico me aproxima do Germano, né? Então, eu estou meio sem voz, porque eu estou com uma amidalite danada. Mas é, essas cenas que o Germano passa, várias dessas cenas aconteceram de verdade, ou através de relatos de amigos, ou em situações que eu mesmo presenciei, não? Então, a abertura do romance, com o Germano largado no meio da estrada, a caminho de um plantão, isso aconteceu
exatamente da forma como está descrito comigo. Eu mesmo fui germano naquela história. Eu desci 15 quilômetros no meio da estrada, sozinho, no escuro, fui caminhando até um posto da Polícia Federal, pedi carona, aí os caras não me deram carona, aí eu falei que eu era médico, não adiantou nada, um caminhoneiro me ofereceu carona, e eu fui para o hospital dar um plantão, assim que eu me formei. Então, aquela cena eu registrei exatamente como aconteceu. Dali, da chegada no hospital até o que aconteceu lá foi tudo inventado. Até a chegada do hospital foi mais ou menos o que aconteceu, né? Pelo menos da forma como eu me lembro, né? Porque a gente nunca consegue contar uma história como aconteceu de verdade, né? Você conta sempre como você lembrou e cada vez que você lembra de uma história, você lembra diferente, né? Então, quando você vai escrever uma coisa que aconteceu com você, com certeza não foi exatamente aquilo que aconteceu, né? Porque já é a sua interpretação de um fato e tal. Mas aquela cena aconteceu. A outra cena quando o Germano vai comprar um carro e o vendedor pergunta se ele é jogador de futebol. Aconteceu comigo. Eu fui comprar um carro na concessionária, e o vendedor perguntou se eu era jogador de futebol. Então, essa, é, essas coisas, essas pequenas microagressões é, acontecem de maneira muito regular, né? Principalmente quando o homem negro é, disputa ou passa a ocupar certos círculos de consumo que não são habitualmente ocupados por pessoas negras, né? Então sempre isso vai acontecer, né? Então, então, esse embate, né, do Germano, o Germano tem três amigos, tem os três grandes amigos, que é o Pedro, a Marisa, né, e o Galego, né? Então, o Galego existiu de verdade, né? Então, eu tive um amigo que abandonou a faculdade de medicina por causa de um amor na faculdade, por causa de uma paixão não correspondida, né? E ele era exatamente como o Galego, né? Exatamente como. Estou contando o que é verdade, né, no romance, né? E só que depois daquilo, nada daquilo aconteceu, né? O Galego não morreu, né? O Galego não se jogou por causa da Dione, né? A Dione foi completamente inventada, né? Então, assim, eu parto muito na criação de personagens de pessoas que eu conheci e a partir daí eu vou construindo uma história completamente diferente para aquela pessoa, né? Então, tem personagens que foram criados absolutamente do nada, né? Assim, sem nenhuma referência. Mas o Galego não, o Galego existiu de verdade. Já a Marisa foi completamente criada do zero, né? A Camille foi completamente criada do zero. E para mim, a grande personagem do livro é a Camille, né? Uhum. A Camille que é a força motriz. O Germano está o tempo todo pensando nela, né? Tudo que ele faz, Uhum. está lembrando dela o tempo todo, né? Então, Uhum. e é isso. Não sei se eu respondi o que tu perguntou, mas pronto. Aproveitando que você falou da Camille, né? Eu concordo plenamente. Acho que, pelo menos para mim, também pareceu a grande força motriz do romance. Tanto que o tempo que a gente vê eles interagindo é muito pequeno. E depois ela fica existindo na lembrança dele. Aí, aproveitando a Camille. Uma questão que surgiu aqui também na discussão foi sobre o final, né? Como o final fica em aberto em vários sentidos, né? Primeiro, porque ele começa a falar da viagem, que ele vai viajar, que ele precisa fazer uma viagem, que ele precisa fazer uma viagem, precisa comprar uma passagem, mas em nenhum momento ele diz com todas as letras que é para ver a Camille, né? Isso fica em suspenso do romance. Assim como a cena final, ela tem uma aparente banalidade ali, né, dele comendo camarão, mas que tem um espelhamento com a outra cena que já foi criada, né, do Pedro, dele lembrando lá do amigo do Pedro, que ele vê como se a mulher estivesse cortando o barato do cara, chamando para ir embora e tal. E aí eu queria saber de você se foi intencional esse final, assim, com essa abertura toda. Por que que você não nomeou, né, o destino deles? Por que que em nenhum momento ele diz, estou indo visitar a Camille, né? Surgiu esse questionamento aqui. Oi, eu adoro finais abertos. Eu, como leitor, né? É, eu não sei, não sei.
Se vocês conhecem, assim, as pessoas que estão aqui também não conhecem a minha história, mas eu sou mediador de clube de leitura, entre outras coisas, né? Então, faço muita mediação de clube de leitura há muitos anos. É, então, como leitor, eu prefiro finais abertos, né? E tendo a repelir finais fechados. Quanto mais fechado é o final, menos eu gosto, né? Isso é a minha visão de leitor, né? E e claro que quando o leitor passa para o lado de lá e começa a escrever, ele traz as suas preferências pessoais de leitura para dentro da obra também, né? Só que eu não considero esse final tão aberto. Na verdade, como é que é essa história de amor do Germano com a Camille, né? Primeiro que é, a Camille não é uma prostituta, né? Assim, o Germano acha que ela é uma prostituta, né? Porque o Germano tem uma dificuldade imensa de enxergar, né? Ele é bom para julgar, né? E ruim para enxergar, né? Então, quando a Camille vai embora, ela entrega um livro do Philip Roth para o Germano. O romance todo fica todo falando de literatura, né? Então, ela entrega esse livro, né? Que é o Professor do Desejo, né? E ela escreve no livro, na folha de rosto, ela escreve: talvez pessoas que falem "eu te amo" tão baixinho nunca possam escutar "eu te amo" de volta, né? Essa frase é uma frase que conduz o romance. Por que é que a Camille não ficou com o Germano? Porque não ouviu, de volta, né? O Germano foi incapaz de responder, né? Travou aqui pra mim. Travou, pessoal? Vocês também? Tá. Então, acho que foi a conexão dele. Deixa eu ver se vai voltar. Enquanto ele não volta, Flávia, eu estava analisando. Eu queria perguntar para ele. Voltei, Voltou. voltei. Depois eu Então, passo a palavra para você, o número. a Camille achava que, pelo fato deles serem leitores muito consistentes, isso naturalmente faria, do Germano uma pessoa melhor, né? Mas o fato da pessoa ler muito, Ixi, tá travando. Deixa eu avisar aqui para ele. ela pode ser um leitor muito consistente e não se tornar uma pessoa melhor. E ela acusa o Germano disso. Ela fala: nós não lemos toda essa literatura à toa, né? E aí ela vai embora, né? Porque ela achava que ele teria que ser melhor do que aquilo que ele era, né? Muito bem. E o Germano, quando o Germano conta a história dele com a Camille, ele conta que a Camille não quer dinheiro, ele conta que ele foi para Portugal com ela e quando ele voltou, ele quis dar dinheiro para ela, ela não quis. É a primeira vez que eles vão sair, ela fala para ele: olha, eu não quero dinheiro, se for com pagamento, eu não quero. Então, ele fala isso o tempo todo. É, e ele mesmo assim não consegue enxergar que ela não era prostituta. No final, o romance deixa entrever que a Camille estava fazendo uma pesquisa para o TCC, né? E que ela não era prostituta coisa nenhuma. Muito bem, mas claro que fica na interpretação do leitor, porque eu não gosto muito que essas coisas sejam fechadas, né? Porque quando você fecha, você tira do leitor a capacidade dele imaginar, dele pensar um caminho para o romance, porque você entrega tudo de mão beijada na mão Uhum. dele. Daí, bom, aí a Camille vai embora para a Inglaterra e quando o Germano vai fazer um exame da tia do Murilo, que é o médico que fala demais, né? Já no final do livro, a senhora lá fala que está com a neta na Inglaterra e o Germano, imediatamente depois que ele faz esse exame, ele avisa para Ana que ele vai para reservar uns dias na agenda que ele vai viajar. Então dá a entender que ele vai para a Inglaterra, porque ele acabou de ouvir a palavra Inglaterra, né? Acabou de ouvir a palavra Londres, Uhum. e Uhum. acabou de Uhum. ouvir a palavra pandemia. E ele está com medo, e na verdade ele tem medo da Camille morrer e ele não encontrar mais com ela. Então ele fala isso. E aí ele leva a Lilian para comer esses camarões, né? Aliás, para comer para comer os camarões não, leva para fazer esse passeio. Jantar. Para fazer não, para fazer o passeio na praia no final do romance, né? Ah,
É porque tu perguntou do final. Eu imaginei Aham. esse final o tempo todo. Eu acho que todo livro tem um final que é inevitável, né? Então, esse Uhum. final, ele foi desenhado no dia em que o Germano conta a história do Pedro. O final está entregue ali. Porque ele... Uhum. porque não tinha a menor... Não faria nenhum sentido narrativo você contar aquela história todinha do Pedro e da Marisa e não fazia não faria sentido o Germano contar a aversão o ódio que ele tinha quando chamavam a ele de amor, sem que esse vínculo existisse de verdade, o quanto aquilo incomodava, se aquilo não tivesse Uhum. um motivo maior, né? O motivo maior era ele ouvir isso da Lilian, que era uma mulher que ele disse Uhum. no final do romance, né? Então a ideia toda foi essa. Algumas pessoas interpretaram, outros leitores nos clubes de leitura, que o Germano tinha sido que o final do livro era uma condenação, né? O Germano tinha sido condenado a ficar com a Lilian, que era uma mulher que ele naturalmente despreza. Teve até uma jornalista que escreveu um artigo sobre o livro, acho que foi na revista Odisseu, em que ela disse que o Germano foi condenado a ficar com a Lilian em as suas conversas desinteressantes. Achei massa. As suas conversas desinteressantes, mas só que ele não foi condenado. Ele termina diante de um abismo, né? Que é a possibilidade dele se render e dizer assim, poxa vida, a vida é isso mesmo, é essa droga mesmo de vida, eu vou ficar com esta Uhum. mulher, que é a Lilian, ou então ele vai seguir o plano original dele de tentar encontrar a Camille, E né? a gente Então, não sabe. Ou você. você não sabe. Uhum. Ah, o livro dá a entender que ele vai, né, atrás da Camille. Eu não acho Inclusive, que deu a entender que vai. porque ele tem uma viagem. Quando ele vai buscar a Lilian para Hum. levar para o passeio, ele fala que ele está indo fazer isso. Faltam só 3 dias para a viagem dele. Ele fala assim: Uhum. faltam 3 dias para a minha viagem, mas eu preciso levar a Lilian porque o pai dela morreu e eu me importo com isso. Porque, quando- Uhum. porque quando o pai dele morreu, a Lilian também se ofereceu para acompanhar ele no jantar, aquele Uhum. jantar malfadado que ele odiou, né, no final das contas. É, então, é uma metáfora. Será que, na verdade, a Lilian não é o amor possível, né? E a Camille é uma mulher idealizada demais e que o Germano nunca vai encontrar com ela na vida? Não vai voltar a encontrar? Será que não é melhor ele aceitar que a vida né, é aquilo mesmo e que ele pode até ter uma vida normal com a Lilian e ficar com ela? Surgiram essas questões em vários clubes de leitura. Uhum. Mas eu não quis dizer nada disso no final. O que eu quis Uhum. foi deixar o Germano Essa diante de um abismo. encruzilhada. Exatamente. Como se fosse o final daquele filme com o Tom Cruise, que tem aquele naufrágio. Como é que chama? Ah, Náufrago? Não, com o Tom, náufrago. Tom Cruise, não. É com o Tom, Não, Tom Tom Hanks. Hanks. Tom Aham. Hanks. Tom Hanks. Termina ele olhando para uma placa, né? Aham. Então eu gosto desses finais, não? Então eu termino, o livro E termina termina ele antes olhando da para uma grande placa. escolha, né? Ele tá ali, claramente a Exato. grande escolha dele é essa, é ficar ali na É, banalidade, né? Ou ir é, atrás da Camille, do desejo, talvez de uma escolha mais é. autêntica, Se e a ele gente vai, não se ele sabe vai, se ele vai se expor, porque o Germano ele tem uma ele se dificuldade de correr expor ou risco. não. Isso. É, se ele vai se expor ao risco, porque amar é correr risco, né? Então, se ele vai correr Uhum. esse risco de ter uma relação com a Camille, ou ele vai assumir a morte, né? Que para ele é a morte. Por isso que o capítulo se chama Morte na Água, né? Que é ficar com a Lilian. Perfeito. Deixa eu passar a palavra para o Gui. Tá com Olá, uma... olá, gente. Hoje não vou ligar a câmera, não. Tá feia a situação aqui. Oh, meu Deus! Eu não participei do. Não consegui participar da reunião, né, para ouvir a discussão de todo mundo. Mas eu acho, foi o primeiro livro do clube que eu li, né, que eu entrei. Depois eu até li uns retroativamente, mas quando eu entrei no clube foi o primeiro e eu achei que cumpriu super o objetivo, porque quando eu estava lendo o seu livro, o Maurício, eu senti muito fora das narrativas que eu, pelo menos, ou que a minha geração, não sei, tá acostumada, assim. Eu senti um ar até mais clássico. Para mim, remeteu muito ao Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu fiquei muito... Quanto mais eu ia
pensando nesse paralelo, mais eu ia entrando no livro, assim, mais eu ia afundando em como o Germano, para mim, soa com o Brás Cubas. Eu Uhum. acho que aquela parte que o Brás Cubas fala assim, ah, ela Faz é muito muito linda, sentido. mas ela é coxa. Eu acho que o Aham. Germano muito falaria uma coisa dessa, assim, sabe? Muito. Para mim é quase uma versão, não é um remake, óbvio, não foi a sua intenção, né? Fazer um reconto, nada disso. Mas na minha cabeça é quase uma versão 2025, 6, não lembro, não sei quando você lançou disso, até adaptado. E eu penso até que o próprio Machado, sendo um autor negro, no meio de tantas pessoas brancas, eu acho que várias vezes ele deve ter se sentido um germano da Uhum. vida. Então, a minha pergunta seria mais, você comentou de inspirações, mas até onde eu vi são inspirações de fora, né? Acho que é da Argentina. Se você acha que alguma inspiração nacional esfregou no seu livro de algum jeito, assim, alguma coisa, mesmo que seja depois que você escreveu o livro e falou, isso aqui realmente acho que eu coloquei isso aqui porque eu li esse outro livro aqui. Ah, Muito bom. ó, oi, como é teu nome? Guilherme. Guilherme, Guilherme, pronto. Oi, Guilherme. Na verdade, assim, Brás Cubas, eu não imaginei Brás Cubas na composição do livro, mas eu imaginei o Brás Cubas na composição da personagem, da Josiane. Quando ela se define, é, vou até ler a parte. Ó, ela fala aqui, ó. É, 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 aqui o Germano está falando na página 27, ele está falando da Josiane. Ele fala: solteira, não tinha filhos, nem os desejava. Não deixaria rastros de sua passagem pelo mundo. Isso aqui é muito Brás Cubas, né? Não tive filhos, não transmitirei aos meus descendentes o legado da nossa miséria. Isso aqui é Brás Cubas, né? Então, foi uma reverência, que eu pensei logo no começo do livro. Mas depois disso aí, eu acho que ficou um texto menos reverente assim a escrita de Machado, e ficou uma coisa mais contemporânea mesmo. Pelo menos é como eu vejo na hora da construção. E é isso. Aham. Não, mas eu concordo muito com o Guilherme. A gente tinha pensado assim de imediato nesse paralelo, mas eu acho que o Brás Cubas e o Germano têm muito essa coisa em comum. Primeiro, assim, de ser esse homem que julga muito, de, Jogando. né, de ser um pouco esse cara comum, né? Aquele cara não tem grandes pecados, mas ele é preconceituoso, ele é mesquinho, ele consegue ser indiferente, ele julga o tempo todo. Então, achei uma sacada muito boa. Acho que não tem. A construção a estrutura do romance não é parecida, mas o personagem, acho que eles têm realmente muitos traços em comum. Eu queria passar a palavra para o Húmero, que antes de travar, ele tinha levantado ali a mãozinha e ia fazer algum comentário. Oi, Maurício, tudo bem? Opa, tudo bom? É, uma coisa, eu queria fazer várias perguntas, eu vou tentar resumir em umas três. Primeiramente, o título, O Homem Não Foi Feito para Ser Feliz, para você falar um pouco do título. A segunda, a mais importante pergunta é sobre a editora. Como que você chegou na Mondru? Como que foi o contato, a escolha, o trabalho, se você puder comentar? E com base nessa pergunta da Mondru, que é em Goiânia, né, do Jefferson, que inclusive eu conheço pessoalmente, em Paraty, né, que eles sempre não, né? Ano passado eles estiveram em Paraty, acho que esse ano eles vão estar de novo na Flip. Com relação a essa pergunta, eu queria saber se essa relação que eu vi na parte gráfica do livro com o sétimo selo do Ingmar Bergman, se partiu de você ou se partiu do editor, porque ficou na parte gráfica do livro. Por enquanto é isso, depois eu pergunto mais coisas. Obrigada, querido. Olá, muito bem. Sobre a capa, completamente influenciada por Bergman, o sétimo selo, foi um pedido meu, né, para o Jefferson, quando a gente foi fazer a concepção da capa. A editora marca uma reunião, né, a gente preenche um formulário, dizendo quais são as nossas expectativas, quais são as cores que a gente gosta, as cores que a gente não gosta, o que é que a gente não gostaria de ver na capa, o que é que a gente gostaria, enfim, um briefing. E aí, depois desse
briefing, o Jefferson marca uma reunião. E durante a reunião eu coloquei várias capas de inspiração que eu tinha, que eu gostava, e falei para ele que a minha ideia de capa tinha a ver com Bergman. Então foi mais ou menos o que eu pedi para ele. Agora a ideia de como transportar o que eu pedi para montar a capa foi toda dele, né? Então, o projeto gráfico todo do Jefferson, baseado no briefing de capa. O título é uma inspiração da obra de Schopenhauer, né? O homem não foi feito para ser feliz. Brinca com essa ideia de felicidade, que a felicidade, na verdade, não existe, porque o homem é eterno refém do desejo, né? E que quando a gente quando o homem consegue aquilo que ele tanto deseja, ele pode, por um instante muito breve, né, experimentar um momento de felicidade, mas logo ele vai se dar conta que aquilo que ele tanto desejava é, já não lhe causa mais a mesma sensação de antes, e ele passa a desejar outra coisa, passa a querer mais. Então, por isso, o ser humano é constitucionalmente incapaz de ser realmente feliz, né? Então, o título brinca. Não é exatamente o que eu acredito, né? Mas assim, a ideia do título é essa, né? É, e é, Depois disso, esse título ganhou os grupos de WhatsApp aqui da cidade e virou até meme, né? Quando acontece alguma coisa errada, eles colocam, não foi feito para ser feliz, já havia até figurinha, com o homem não foi feito para ser feliz. Então, quando alguma coisa dá errado, aí eles botam a figurinha. Então, é ótimo que é propaganda do livro. Cheguei a Mondro através da submissão normal, né? A editora, a última pergunta, né? A editora tem um processo de submissão ativa que fica aberto o ano inteiro, igual tipo a Patuá, né? Fica aberto o ano inteiro para receber originais, né? E segundo as informações da editora, eles receberam no ano passado mais de 1.000 originais, 1.000 e poucos, e aprovaram 7%. Então, acho que é a taxa de aprovação da Mondro, tá mais ou menos essa, né? Bom, então, e é isso. Acho que respondi todas, eu não sei se ficou alguma. Eu ia até fazer uma brincadeira, achei engraçado você citar o Schopenhauer, porque eu tinha pensado no Parergue Paralipomena, que é mais forte do que o mundo como vontade de representação. Eu ia te fazer uma pergunta de brincadeira, assim, o que que você prefere, Schopenhauer ou Nietzsche? Como leitor, Nietzsche. Justo. Deixa eu passar aqui a palavra para Mena. Boa noite, querida. Mena? Acho que você fechou a câmera ao invés de abrir o microfone. É, pode crer. Vamos ver se ela retorna. Oi, Oi, querida. tá me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Desculpa, tá numa confusão aqui, que eu tô no Peru, no meio da criançada. Eu queria saber do Maurício. Oi, Maurício, boa noite, pessoal. Eu sou também médica e também escrevo, então a gente já está em sintonia aí, Maurício. E eu estava querendo saber como que é o seu processo, né, da escrita, que às vezes eu começo um livro pelo final, sabe? Depois é que eu vou chegando naquele final. E às vezes esse final vira o antepenúltimo capítulo, não é bem o final, mas enfim, eu sempre penso assim. Como é que você começa um livro? Você começa pelo começo, pelo meio, pelo final? Como é que é o seu processo? Fiquei curiosa. Obrigada. Filomena, né? Filomena, prazer. Olá, prazer, Filomena. Bom, Olá. até agora eu concluí 2 romances, né? E tenho um livro de contos quase pronto. Esse segundo romance que eu concluí ainda não foi lançado, mas já está nas mãos de uma super agente literária, e em breve vai ganhar as páginas Já de uma. imagino quem é. É, Acho que vocês talvez tenham ouvido falar. Então, como é que, que eu comecei? Esse eu comecei por uma ideia, né? Eu tinha a ideia
da construção da Josiane, né? E é, daí eu fiz várias mentorias de escrita, um monte, né? Inclusive fiz uma muito boa com a Andressa, que eu indico para todo mundo, né? Foram 3 meses que eu só faltei enlouquecer a Andressa. A gente- Eu no também nosso- fiz com a Andressa, uma mentoria também. nos, nos nossos embates foram 3 meses de e aí, porque assim, o que é que eu acho que a mentoria não é para a pessoa sair com um romance escrito, nem para escrever um romance. A mentoria é para despertar, para te Isso. apontar caminhos, né? Pelo menos Uhum. assim eu vejo, né? Então eu fiz eu estou falando desse livro, né? Do O Homem Não Foi Feito para Ser Feliz. Aí eu fiz a mentoria com a Andressa, já tinha várias coisas escritas, fiz a mentoria com ela, e aí me isolei para escrever. E aí, é, durante esse processo de escrita, por isso que o livro mudou não sei quantas vezes, durante esse processo de escrita, eu fiz uma oficina de estrutura de trama, de personagem com Paulo Scott, foram 2 meses de oficina. Essa oficina ela foi fundamental para esse romance, não? Porque eu desenvolvi várias ideias que eu já tinha começado a desenvolver com a Andressa, e, e várias várias dessas ideias eu aprimorei nessa oficina, com vários exercícios de escrita. E é uma oficina que ele nunca mais fez, na verdade, Paulo Scott. Ele fez essa oficina e depois nunca mais. Mas, enfim, e a partir dessa oficina, eu fiquei com a primeira versão do romance concluída. né? Isso. E já pronto para fazer as primeiras leituras críticas. E essa versão, depois de já ter passado por mentoria, por um monte de coisa, né? Essa primeira que eu submeti a uma leitura crítica do Santiago Nazarian, é, aí, aí o Santiago Nazarian, Eu conheço ele. é, pronto, que é quem, inclusive, escreveu o prefácio, e ele. E eu me dou muito bem com ele, né? Começou uma amizade ali. E aí ele devolveu, fez a leitura que falou assim: está cheio de boas ideias, mas ainda não é um romance. Ele fala, né? Você sabe que eu E conheço ele, aí, mas de 20 anos atrás, Maurício, porque a gente ganhou um prêmio juntos. Há Hum, mais de 20 anos do meu primeiro livro, Cunhataí, eu ganhei junto com o Santiago Nazarian, foi a estreia dele e minha que na legal. literatura. Nossa, eu não E a sabia gente disso. nunca mais se falou. Hã? Qual que foi o prêmio? Eu não sabia dessa. É o prêmio Fundação Conrado Wessel de Literatura. Que Eu ganhei legal. junto com o Santiago Nazarian. E a gente recebeu junto, foi um lugar lindo lá na Museu da Casa Brasileira, na época. E aí que depois eu bacana. nunca mais encontrei com ele. Eu saí do Brasil, sumi, e a carreira dele foi e a minha ficou meio parada. Agora retomei há uns anos, quando eu voltei para o Brasil. Mas que coincidência do Santiago. Incrível. Aí pronto, aí eu fiz várias reescritas, várias leituras críticas, até chegar no formato final. O Santiago, inclusive, vai estar na Flip esse ano. Ele acabou de lançar um romance, chama Caramelo Salgado, ele vai estar lá na Flip, eu vou encontrar com Ah, ele lá. legal, Lançou legal. foi pela Mondro, não foi? Ou pela Não, Rua do Caramelo Sabão? Salgado Rua do Sabão. é Rua de Sabão. Rua do Sabão. Maurício, ó, já estamos terminando aqui o nosso. Desculpe interromper. Diga, Eu queria meu. saber da Filomena, Museu da Casa Brasileira em São José dos Campos? Não, é em São Paulo, na Avenida Faria Lima. Ah, Aquele obrigado. da Avenida Faria Lima, logo no começo da Avenida Faria Lima, é um casarão antigo, que até hoje ele funciona como museu e tem eventos, assim, lá. Foi lá, mas já faz mais de 20 anos isso, gente. Deixa eu só terminar aqui. Obrigada, Maurício. Nem acabei que eu não te respondi. Então, como é que eu começo um livro? Então esse livro, o começo desse livro, eu desenvolvi nessa oficina de estrutura de romance com o Paulo Scott. Aliás, essa oficina me deu 2 romances, porque o começo do meu segundo romance, esse que eu entreguei para a Flávia, a ideia do romance também foi construída nessa oficina. Então, eu fiz uma oficina que me renderam os 2 romances, não? Ah, as ideias da estrutura do romance todinha, né, eu tirei de lá, né? E, Nossa, e é isso. que legal, valeu, obrigada, Maurício, parabéns, viu? Porque eu até comentei no dia da discussão que eu tive um colega de medicina que era exatamente seu personagem, foi até engraçado, exatamente.
E aí eu achei que é um personagem que existe. Para mim, existiu. Nossa, total. Ele é muito É, incrível, o Germano, meu Deus do céu. muito, muito bom. E a, Obrigada, e a gente. Mena é médica também, né? Então, Maurício, estamos acabando aqui, já até passamos do nosso tempo. Então, para concluir, eu queria que você respondesse duas perguntas. Primeiro, assim, alguém já tocou nesse ponto também, mas inclusive, né, tem muito da sua biografia, porque você é médico também, mas lá no romance, né, eu sinto que o meio médico ele é retratado como um lugar assim contrário à vida, né? Assim, tem muito mais a ver com a morte do que com a vida. É um lugar marcado pela indiferença, por descaso. Acho que essa própria profissão do Germano, né, de radiologista, acho que é muito o olhar daquela pessoa que está ali só analisando, mas que não está mexendo propriamente, né, não está ali diante do paciente. Aí eu queria saber se é uma visão pessoal que você tem mesmo, assim, do meio da medicina. E, por último, queria pedir, porque o Maurício, gente, é o leitor mais ávido que eu conheço. Conheço muitos bons leitores, mas eu estou para conhecer alguém que consiga ler tanto e de forma tão variada quanto o Maurício. Então, eu queria pedir para você encerrar deixando 3 sugestões de autores brasileiros contemporâneos aqui para o pessoal do clube. Peraí que tá sem o áudio. Pronto. É, eu só ouvi a- o final, porque eu Tá travando, tá caí travando, tá travando. entrei de novo, né? Então, a parte que eu ouvi me pedindo para indicar três autores brasileiros contemporâneos. Voltou? Voltou, tá meio entrecortado. Tenta de novo. Alô, alô. Pra mim tá travado. Como é que tá pra vocês? Tá travando, né? Melhorou? Agora melhorou. Pronto. Tá ouvindo agora? Sim. E agora não de novo. Agora travou de vez. Deixa eu ver se ele consegue talvez sair e voltar. Pronto, voltei. Tá ouvindo? Agora sim. Flavinha, três, três autores brasileiros contemporâneos. É, primeiro, eu tenho que indicar o meu conterrâneo, é, Moacir Fio, que é da Moinhos, Ah, que ele é escreveu um incrível. livro que se chama Aranha Movediça, é, e que é um livro, ele conta esse livro através de um podcast que ele inventou, onde tem uma jornalista, Alessandra Moretti, que chega a investigar o desaparecimento de um cena punk daqui de Fortaleza, que se chama Jota do Lixo. Então, é um podcast e é uma história de terror moderno, do Moacir. Então, eu vou indicar só autores de editoras menores, né? Boa. Não, eu vou indicar uma editora grande. Eu indico pela Alfaguara, acabou de sair O Dono e o Mal, é, é, do Bruno Ribeiro. É, esse livro é a história de uma família que é assombrada por um espírito colonizador. É como Ah, eu tô se o muito afim de Jordan ler esse Peele, livro. como se o Jordan Peele fosse brasileiro e resolvesse escrever um livro. Então, é mais ou menos como se fosse Corra. É,
o Incrível. filme, né? Uhum. E, é, bom, tem um livro mas é cearense também, né? Eu posso falar só dos meus amigos cearenses, né? Acho que não vai Claro, ficar, não achar ruim, não. fica à vontade. Então, pela Companhia das Letras, Vida e Doçura, da Natércia Pontes. É, é a história de uma escritora que fica obcecada por uma influencer que passa o dia todo fazendo vídeos, pequenos vídeos virais de coisas cotidianas. E, e essa escritora, ela tenta, enquanto ela tenta escrever um livro de contos, ela também tenta expurgar a morte da mãe, que morreu, que se suicidou. E a própria Anatécia, né, a mãe dela, se suicidou quando ela tinha, acho que, 7 ou 8 anos. Então, é um livro Uhum. muito pesado, assim, muito denso, que fala sobre a morte, é, e, ah, mas, assim, muito poético também. Então, para quem gosta de literatura contemporânea, e uma prosa mais poética, vai gostar. É isso. Três Maurício, opções diferentes. o segundo é O Dono e o Mal. O Dono e o Mal. O Dono e o Mal do Acabou de Bruno sair pela Ribeiro, Alfaguara. que o Danilo perguntou aqui. Eu vou colocar as sugestões. Aliás, pessoal, quem ainda não acompanha a gente, no Instagram da agência Carreira Literária, a gente tem postado sobre o clube de leitura lá. Então, a gente fala sobre o livro do mês. Agora, eu vou postar, né, os pontos aqui do debate, eventualmente a indicação do Maurício, e, enfim, outras novidades com relação à agência. E, obviamente, o Instagram do Carreira Literária propriamente, né, o que é o underline, Carreira underline Literária. Então, sigam a gente nesses dois espaços para a gente poder ter outros pontos de contato além do WhatsApp. O Gui já até colocou, né? Obrigada, Gui, ó, as indicações. O Aranha Movediça do Moacir Fio, o Dono e o Mal do Bruno Ribeiro e o Vida Doçura da Natércia Ponte. E a Chay colocou lá o link da nossa agência literária, tá? Então, além disso, quem é escritor ou quem está querendo escrever também é um ótimo espaço para vocês acompanharem ali as novidades sobre o mercado, nos passos que os movimentos que a gente está fazendo como agência. Pessoal, então é isso. Maurício, queria te agradecer imensamente por ter vindo bater esse papo com a gente. Foi ótimo. Obrigada pelas sugestões de leitura. E, pessoal, muito obrigada pelas perguntas, pela participação, pela leitura do livro, pelas contribuições de vocês. Um prazer. Desejo um ótimo finalzinho aí de semana para todos. E até a próxima, que é já na semana que vem, a discussão do livro da Simone Campos. Tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.